Bom dia, irmão pastor. Bom dia, filhos e filhas do Pai Maia Boná. Bom dia, irmão pastor. Continuamos alegres nesta jornada? Continuamos, sim, Senhor. Aleluia. Amém. Vamos convidar a igreja para abrirmos o livro de Filipenses, o capítulo 3, o versículo 13 e o versículo 15. A Bíblia nos diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio de chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Porém, quero agradecer pela graça que Deus nos concedeu para estarmos mais um dia na sua santa e bendita presença. Porque o Deus de misericórdia, o Deus da graça, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos afirma no seu estatuto, é o Deus que nos garante a vitória, é o Deus que nos dá a graça todos os dias de nossas vidas. Aleluia, igreja. Amém. Vamos em seguida ler a segunda epístola, a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. No seu capítulo 3, o versículo 16. A Bíblia, nesta manhã, nos diz o seguinte: o apóstolo Paulo diz ao seu filho, na fé, o capítulo 3 e o versículo 16, nos diz o seguinte nesta manhã: toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Bem, amados, apóstolo Paulo, quando escreve esta carta ao seu filho Timóteo, seu filho na fé, ele estava num momento caótico, num momento de dificuldade. Ele encontrava-se em Roma, mas encontrava-se na cadeia, num sítio muito frio. E quando ele escreve esta carta, ele encontrava-se com o Lucas. E o apóstolo Paulo quer nos dizer o seguinte: ele nos exorta que a Escritura Sagrada é devidamente inspirada. Ele quer dizer que a Escritura Sagrada é um manual de conduta para nossas vidas. A Escritura Sagrada é um guião, são fórmulas que nós podemos encontrar na Escritura Sagrada para andarmos com Deus, para sabermos mais da palavra de Deus, para sabermos o reino do Evangelho de Cristo, para sabermos verdadeiramente quem é Deus na sua essência, para termos característica de Deus. Por isso, quando o apóstolo Paulo nos exorta para levarmos conosco em fórmulas de nossa vida a ensinamento, a repreensão, a correção e a instrução. Aleluia, igreja. Amém. Então,
Precisamos ter esses requisitos, esses 4 requisitos, para termos característica de Deus e para podermos crescer espiritualmente. Precisamos sim crescer espiritualmente para que nós possamos saber por que somos cristãos, para podermos saber o que a palavra de Deus nos diz verdadeiramente, para podermos saber o que é o Evangelho de Cristo, para podermos saber o que é a glória dos céus, para podermos saber o que é ou o que será a vida eterna. Então precisamos crescer espiritualmente para sermos sabedores da palavra. Mas deixa-vos dizer nesta manhã, meus amados, que o inimigo do crescimento é o contentamento, o conformismo, as limitações, o egocentrismo. Quando nós sabemos que estamos, quando estamos no contentamento, quando estamos conformados, quando pensamos que sabemos tudo, pensamos que estamos bem, então nós ficamos no conformismo. Nós ficamos no contentamento. Então usamos as nossas limitações. Aleluia, igreja. Amém. Usamos as nossas limitações, usamos o nosso eu verdadeiramente que sabemos muito, sabemos tudo e sabemos muito mais. Amém? Amém. Hoje o nosso tema da pregação é o comprometimento espiritual na vida dos cristãos. Comprometimento espiritual na vida dos cristãos. Esta mensagem que eu trago aos irmãos é especificamente à juventude, alusiva à Jornada Internacional da Juventude, que culmina com a data do Espírito, da efusão do Espírito Santo em África, que é o dia 25 de julho de 1949. É dedicado aos irmãos mais novos, a juventude em si, para que possamos tomar atenção primordialmente à juventude. Mas eu penso que somos todos novos, somos todos jovens, não? Amém? Somos todos jovens, não? Eu sou. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. E quando nós falamos, dando a continuidade, que o inimigo do crescimento é o contentamento, é o conformismo, existe um lugar de contentamento para um cristão, mas nunca se contente com a situação onde você está, espiritualmente. Independentemente da situação e área em que você está. Bem, amados, onde você está situado, na área em que está situado, não se conforme apenas naquilo em que você está. Porque devemos, no entanto, estar sempre querendo mais, querendo aprender mais e crescer mais na obra do Evangelho. Aleluia, igreja. Amém. E neste ponto que as pessoas costumam cair quando o assunto são as decisões. Amém, igreja? Amém. É neste ponto que as pessoas caem quando o assunto são as suas decisões. Elas simplesmente dizem: eu desisto, ou mesmo desistem. Elas pensam: não vou conseguir. Pensam: vou só aceitar quem sou e onde estou. Vou aceitar as coisas do jeito em que elas são. Mas aos olhos de Deus, no coração de Deus, não é bom que isso aconteça aos irmãos. Porque Deus quer
que nós cresçamos espiritualmente. Deus quer que nós tenhamos característica de Deus. Deus quer que nós vivamos verdadeiramente na palavra de Deus e na sua essência. Aleluia, igreja. Amém. Então precisamos nos comprometer a superar as barreiras e atingir as metas que estabelecemos se estivermos crescendo espiritualmente ou ficando em melhor forma para que possamos viver uma vida produtiva para a glória de Deus. Aleluia, igreja. Amém. Precisamos continuar superando nós mesmos, porque nesta manhã deixa-vos dizer, para crescermos espiritualmente, nós temos, Sábado, agora dia 6. obrigatoriamente, se quisermos crescer espiritualmente, nós temos 3 níveis de relacionamento 5h45. com o Espírito Santo. O primeiro nível de relacionamento com o Espírito Santo é o Espírito Santo conosco. O segundo nível de relacionamento com o Espírito Santo é o Espírito Santo em nós. O terceiro nível de relacionamento que precisamos ter efetivamente para termos característica de Deus é o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo conosco. Ele nos convence. Quando o Espírito Santo está conosco, ele nos convence em todas as áreas espirituais. Quando um elemento se converte, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele foi convencido. Quando nós oramos verdadeiramente, porque a Bíblia nos diz que o verdadeiro adorador adora em espírito e o justo resplandecerá. Quando nós vimos que na palavra de Deus nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é porque o Espírito Santo nos convence. E quando nós sabemos que as nossas orações vão ser ouvidas, porque Deus não é Deus para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, e as suas orações, a sua palavra não volta vazia, e as nossas orações são ouvidas, é porque somos convencidos pelo Espírito Santo. Então, conosco, o Espírito Santo nos convence. Amém? Amém. O segundo relacionamento com o Espírito Santo. Espírito Santo em nós. Ele nos guia. Porque a palavra de Deus, sem a presença do Espírito Santo, não é nada para nós, é vazia. Porque para nós sermos guiados, para termos um guião, para sermos elevados ao alto e sublime trono, onde o Senhor está, na sua palavra, precisamos ser guiados. Quando nós sabemos que Deus é o nosso derradeiro Deus, é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, é porque somos guiados por Ele. E quando nós somos guiados, nós estamos precisamente na verdade. Quando nós vivemos na verdade, quando falamos na verdade, quando andamos na verdade, a nossa vida se torna verdadeira. Aleluia, igreja. Amém. Quando andamos na verdade, a nossa vida se torna verdadeira. E quando a nossa vida se torna verdadeira, quando nós andamos na verdade,
Então, temos característica de Deus. Aleluia, igreja. Amém. O terceiro nível de relacionamento com o Espírito Santo é sobre nós. Quando o Espírito Santo está sobre nós, é porque o Espírito Santo nos usa. Quando o Espírito Santo está em nós, é porque nós somos submergidos no Espírito Santo e somos emergidos pelo Espírito Santo. Amém. Nós somos usados pelo Espírito Santo. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Por isso é que temos na nossa igreja vaticinadores. Temos vacas que quando este irmão ou esta irmã está revestido do Espírito Santo, ou seja, quando o Espírito Santo está sobre ele ou sobre ela, então temos as boas novas que vêm do alto e sublime trono. Amém, igreja? Amém. É quando ouvimos as boas novas dos profetas, quando ouvimos as boas novas dos anjos, é assim que nós ouvimos as boas novas de Deus, quando este irmão ou aquela irmã está revestida do Espírito Santo, está revestido do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo está sobre ele ou sobre ela. E bem provável, sobre nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em Samaria e em toda a Judeia, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, quando Cristo fala dos seus apóstolos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Jesus queria dizer que vós serás revestido pelo Espírito Santo. Então, importa nós estarmos na verdade, falarmos da verdade, termos características do Espírito Santo, para que o Espírito Santo esteja sobre nós. Para a juventude. Juventude! Pronto! Eu preciso que vocês me ajudem em dois conflitos positivos, que está na Bíblia. Vamos dizer paradoxos. Vou dizer conflitos. Paradoxos. Que está na Bíblia. O primeiro paradoxo está em Joel, o capítulo 2, o versículo 28. E o segundo paradoxo está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículo 17. Eu quero pedir encarecidamente ao nosso secretário para que leia Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28. Faça favor. Juventude toquista! Paz, igreja! Fazemos então a leitura no livro de Joel, o capítulo 2, versículo 28, que diz o seguinte: tem como tema promessa da efusão do Espírito. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e a vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Amém! Amém. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 e o versículo 17. Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Em Joel, se a igreja acompanhou, então acompanhe comigo também. Em Joel, o capítulo 2, versículo 28, nos diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Em Atos dos Apóstolos nos diz, e aqui o Pedro muda a preposição. Ele diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Bem, amados, o paradoxo começa aqui. Qual é que está correto? O ou do? Amém, igreja? Amém. Para podermos nos responder interiormente, preciso ajudar os irmãos para podermos ter as definições certas. O é um artigo definido. Do é uma preposição desconexada e a preposição de mais o artigo definido o. Aí temos do. Amém, igreja? Amém. Será que do é colocar o dom do Espírito na pessoa? Quando Cristo ressuscitou, antes do dia do Pentecoste, ele entra no cenáculo. Uns chamam quarto alto, outros chamam cenáculo, dá o mesmo. Quarto alto, cenáculo. Quando ele fala com seus discípulos, ele primeiramente assopra. Ele diz: recebem o Espírito Santo e daqui a pouco recebereis o poder quando o Espírito Santo virá sobre vós. Quando nós, bem amados, recebemos o Espírito Santo, ele não está sobre nós. Aleluia, igreja. Amém. Aleluia, igreja. Amém. O Espírito Santo, entendam, o Espírito Santo não está sobre nós, mas o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está em nós. Aleluia, igreja. Amém. Os discípulos, quando receberam a virtude do Espírito Santo, já tinham recebido o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele direciona-se ao seu filho, na segunda epístola, quando direciona-se ao seu filho, na fé, na carta, o capítulo número, a carta do apóstolo, segunda carta, a segunda epístola, peço perdão, no capítulo 4, o versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, a missão igual, e guardei a fé.
Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E guardei a fé. Paulo, ele queria testemunhar por um reflexo de uma vida de perseverança, enfrentando os desafios com coragem e confiança em Deus. A expressão guardei a fé destaca a importância de proteger, preservar a fé cristã em meio às adversidades, em meio às tempestades, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Precisamos guardar a fé. Paulo encoraja todos nós a encararmos a vida cristã como uma jornada de fidelidade até o fim. O Paulo, que é chamado o velho na fé, nos legou um exemplo profundo de como viver uma vida cristã autêntica e madura. A sua lição de experiência, exemplo, dedicação à palavra e fé, devemos nos inspirar a seguir seus passos. E que diante dessas lições que temos tido, das lições que nos diz da palavra de Deus, que nos diz o Evangelho de Deus, a palavra que Paulo nos tem falado no seu Evangelho, ele nos diz que somos desafiados a buscar uma experiência mais profunda com Deus, sermos modelos de Cristo para outros, dedicarmos tempo à palavra de Deus e perseverarmos na fé, independentemente das circunstâncias. Então, Paulo quer que sejamos bons lutadores e tenhamos um bom combate, completemos a carreira e guardemos a fé, inspirando outros também. Não é só nós termos fé, a palavra, só nós, o toquismo só para nós. O toquismo também deve ser para os outros. Amém? Mesmo aqueles que não são toquistas, a palavra também serve para eles. Mesmo até que eles são de outra religião, leva também o toquismo a ele, para que ele possa saber o que é o toquismo. Amém? Amém. Aleluia, igreja. Amém. E fazerem o mesmo, que na qual acabei de inspirar aos irmãos, e que a nossa vida reflita a maturidade espiritual que vem de uma jornada constante ao lado do nosso Pai, Mai amor. Ao lado do nosso Pai, Mai amor. E rompendo de fé em fé, de glória em glória, em direção a onde está? Em direção a onde está? Na jornada internacional da juventude. Da juventude. O nosso tema é o comprometimento espiritual na vida dos cristãos. Aleluia! Amém. E aqui termino a minha mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja!